Tem mais pergunta aqui, Léo. Jane Tem, Mares. isso. Aí lá de novo, colocou aqui, no dia de Pentecostes, Pedro batizou 3.000 pessoas. Como foi esse batismo? 3.000 pessoas se converteram, né? O, foram todos batizados pelo Espírito Santo com as línguas de fogo que desceram. Batismo de revestimento de poder. Esse é o terceiro tipo de batismo. E o que é interessante é que todas as pessoas foram batizadas, não foram apenas aqueles que nós sabemos o nome. Então, tem muita gente que foi importante para a propagação do reino de Deus, para a igreja do Senhor, que nós não sabemos nem o nome. Sim. Muitas. Pastor, você entende? 3.000 pessoas se Se converteram, né? E converteram. todos se batizaram. Porque todos também compreenderam ali o que era escrito, né? A Bíblia fala que todos compreenderam sua língua de nascença, vamos falar assim. Essa questão das 3.000 pessoas entrando nesse contexto, as pessoas estavam falando em línguas estranhas ou em outros idiomas? As escrituras dizem que elas ouviram falar em suas próprias línguas, em suas línguas maternas. O milagre foi no aparelho auditivo. Cada um ouviu falar, a todos falando na língua mãe dela. Então, os judeus de todos os mundos estavam ali e a partir dali ouviram falar na língua mãe. Não é que as pessoas estavam falando na língua da pessoa, é que elas estavam ouvindo na língua delas. Então, a linguagem era o falar em línguas, mas havia um intérprete simultâneo que era o próprio Espírito Santo de Deus. Então eles estavam falando em línguas estranhas, mas As eles pessoas ouviam compreendem. Em suas no seu próprias idioma. línguas. Eu É o que a também Bíblia creio diz. assim. Isso. E isso é a reversão de um problema criado por Deus. Qual foi o problema? Sim, de tirar o povo para falar em outras línguas, para eles não se A comunicarem. Torre de Babel. Exato. Na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas. E como fazer com que a mensagem chegasse a todos os povos, já que a língua havia sido confundida? Fazendo com que a mensagem fosse traduzida pelo próprio Deus, interpretada pelo próprio Deus para a língua de cada um. E ali tinha mais de 15 nacionalidades. Um milagre. Mais, Não, a exatamente. Bíblia diz judeus de todo Todas, mundo, todo não diz mundo. mais de 15, não, diz todo mundo, é o que a Bíblia É que eu fui diz. buscando uma vez num trabalho que eu fiz, Sim, né? mas Eu sei que tinha mais de 15, assim, né? Não sei quando, mas mas tinha o mais que de 15. E o que é legal, né, do texto que ele fala é quando ele fala assim, né? Ué, esses não são os heveus e nós estamos compreendendo, né? Então, a partir dali, houve a reversão. Babel é resolvido em Pentecostes. Outra coisa, Pentecostes é a certidão de nascimento da igreja. Quando o Espírito de Deus desce. Você veja que Adão, quando ele foi construído, ele era uma organização, né? Um corpo organizado, mas incapaz de atingir o propósito dele. Para que ele atingisse o propósito dele, Deus soprou nas narinas. Sopro, espírito e vento em hebraico é ruar. Ruar. É interessante que lá em Atos 2, quando o espírito desce, e se o espírito desce com as línguas de fogo, né? E as escrituras dizem que houve um vento impetuoso, provavelmente, estou dizendo o que eu acho, isso não está claramente nas escrituras, estou tomando licença aqui para dizer o que eu acho. Eu acho que o som que eles ouviram ali foi o som do vento fazendo assim, ó. Uau! Os céus gritando em hebraico, espírito. Forte. E provavelmente também veio por assim, quando o mar abre, o vento vem do leste, quando derruba a casa de Jó, o vento vem do leste. Eu não me lembro se quando ele dá o sopro, se fala de onde vem, isso eu não me lembro. Provavelmente também ali em Pentecostes veio do mesmo lado, né? Isso aí eu acho que as escrituras não dizem. É que os outros eu sei que eles falam, os outros dois, e se eu não me engano, o outro também fala. A Simone colocou assim: o apostolado tem a ver com um contexto também profético? Tem. Porque o contexto profético é de você dizer as coisas como são.
colocar os alicerces exige que nós tenhamos uma ação profética de colocar as coisas nos devidos lugares, de falar o que tem que ser falado. Sim. Tem mais uma pergunta aqui do André Luiz. Boa, Léo. O selo do Espírito Santo em Efésios 1,14 é ser batizado no Espírito Santo? Paulo diz em 1 Coríntios 12,15 que todos somos batizados no mesmo Espírito. O selo é o batismo? Porque se for, e só crer que somos batizados igual a Cornélio em Atos. O batismo da salvação não é o batismo de Atos 2. O batismo da salvação é o batismo que se dá no renascimento, na transformação, em que o Espírito é revivificado. Então, o Espírito de Atos 2, o que acontece no batismo de Atos 2 é um batismo de revestimento de poder, são coisas diferentes. Sim. E a pessoa pode aceitar Cristo, descer as águas, receber o Espírito Santo, mas ainda não é aquele Espírito Santo, se podemos colocar assim, de cura, de transformação, de línguas estranhas. Existe uma diferenciação, pastor? É como eu estou dizendo, a minha orientação teológica, eu respeito quem pensa diferente, são coisas secundárias que nós estamos conversando aqui. Sim. Aquele que entrega a sua vida ao Senhor tem o Espírito Santo habitando nele. Fica bastante claro isso aí. Certo? O Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, vem habitar nele. Ele, ao batizar nas águas, ele está exteriorizando isso, deixando claro isso para o mundo. É um ato visual representativo de uma transformação metafísica essencial que aconteceu na vida dele. E o batismo de Atos 2 é o batismo de revestimento de poder. Está disponível a todos que queiram, para que enfrente o mundo, para que possa ter coragem, possa ter desbravamento. Ousadia, né? Ousadia. É isso aí. Sim. Há os que defendem que não existe isso, né? Que o batismo do Espírito Santo é já o batismo da conversão. Eu entendo que há 3 modalidades de batismo nas Escrituras. Embora, conforme eu já o disse, respeito quem pensa diferentemente. E para você entender o Espírito Santo do poder, você tem que conhecer a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade que nós estudamos pouco. As pessoas estudam pouco. Sim. Esses dias eu estava falando sobre isso na igreja. Estudam pouco. O Espírito Santo tem que ser mais estudado, porque é o nosso ajudador, né? É o ajudador. E hoje quem mora em nós, né?